preferimos obedecer a Deus. Aleluia, glória seja dada ao nome de Jesus. Sempre, abrir os trabalhos não é tão fácil, mas pedindo graça de Deus, misericórdia do Senhor, Ele vai nos ajudando e assim nós vamos indo, adorando ao nome dEle. Então o pastor nos incumbiu, do tema, a palavra e a vontade de Deus para as nossas decisões. Eu analisando as outras, eu achei essa bem a mais difícil de todas. Mas, misericórdia, nós pedimos para Deus. Deus nos deu alguma coisa para falar juntamente com os irmãos. Então vamos falar aquilo que Deus nos deu. Amém, meus irmãos? Então não é uma pregação, Nós vamos estar falando mais devagar, vamos estar pedindo para os irmãos nos ajudar a procurar os versículos para nós irmos, então, lendo, os irmãos achem, por favor, leiam os versículos, não fiquem tímidos, até para nós ganharmos tempo. Amém? Amém ou não amém, meus irmãos? Amém. Vamos mergulhar na palavra do Senhor. Então, pedindo uma direção para Deus, Deus nos deu, então, uma direção para dividir este tema. E depois, dentro desse próprio tema, houve mais umas subdivisões. Mas, a primeira, diz a palavra e a vontade de Deus para as nossas decisões. Então, a palavra de Deus, a palavra a qual cada um de nós, no mínimo, tem um exemplar. Tem muitos irmãos que têm vários exemplares da Bíblia. Então, ela se entende, meus irmãos, que a palavra ela é inerência. O que é essa palavra difícil, A inerência da Bíblia. A inerência da Bíblia é como se entendesse, que ela é infalível. Ou, num dicionário mais completo, infalibilidade da Bíblia. Imune de erros. Então, aqueles que entendem que a Bíblia ela é sagrada, que ela é imune de erros, que ela é infalível. Então, todos esses que entendem que a Bíblia é isso, então conseguem entender que as suas afirmações sobre qualquer tema que se há revelado para a Bíblia, ela nunca vai falhar. Ela nunca vai errar. Ela nunca vai dar um conselho que venha fazer com que a pessoa venha errar. Isso se chama, então, a inerência da Bíblia. Ou que está grudado junto com a Bíblia, que ela é infalível. Amém? Não sou eu que estou dizendo. Isso são todos os escritos que tem sobre a Bíblia. Amém? E o que acontece, então, que as pessoas acabam se perdendo, Igrejas acabam se perdendo, se a Bíblia é perfeita. Se a Bíblia não existe falha sobre ela. Se a Bíblia, então, em todos os conhecimentos que há sobre ela, ela consegue dar um conselho maravilhoso. É que aí as igrejas ou as denominações acabam querendo se ficar no mesmo nível da Bíblia. E aí que é o problema. Por quê? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. E o homem é falho. As organizações são falhas. Mas quando estão fixadas na palavra de Deus, elas ficam conforme a vontade de Deus. Um grande exemplo que a gente tem é a Igreja Católica, que diz que o Papa é infalível, que o Papa nunca erra, que o Papa tem então ali sobre a visão da Igreja Católica, que o que ele fala é a lei. Baseado no quê? Na palavra de Deus. Mas nós sabemos que isso é mentira. Nós sabemos que o homem sempre será homem. E Deus sempre será Deus. E a palavra de Deus sempre será a palavra de Deus. Amém? Então, sobre este tema, a palavra e a vontade de Deus para as nossas decisões, vamos começar a mastigar um pouquinho sobre a palavra e depois nós vamos caminhar no restante de tudo isso. Amém?
Então, quantos crê que a palavra de Deus é inerente, ela não tem falha, ela é perfeita, ela é aquilo a qual Deus deixou para nós. Amém? Você crê assim? Eu creio dessa forma. Aleluia, aleluia. Então, com base nisso, vamos abrir 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 a 17. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 a 17. Quem achar, por favor, os irmãos podem ler aí. Se um mesmo irmão achar várias vezes, não tem problema. Às vezes eu sei que os irmãos não gostam de ler, porque eu vou ler de novo. Não, mas para nós ganharmos tempo. 2 Timóteo 3, 14 a 17. Amém? Então, o apóstolo Paulo fala ali, toda a escritura é inspirada por Deus, pela ação divina, e ela é perfeita para instruir. Então, há uma declaração na própria palavra de Deus que fala sobre isso, que nos diz a ação da perfeição da palavra de Deus, para nos instruir, para nos mostrar a ação. Vamos ler também Salmos 19, verso 7. Salmos 19, verso 7. Quem achou? A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Amém? Perfeita. Novamente a própria palavra falando que ela é perfeita. Glória a Jesus. João capítulo 1 e versículo 14. Nós vamos folhear bastante a Bíblia, meus irmãos. Então, coloca aí um sebo nos dedos e vamos lá. Novo, velho, para cima, para baixo. Isso é bênção de Deus. Isso é bênção de Deus. João capítulo 1, versículo 14. Quem achou? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Aleluia! Verbo, a palavra, se fez carne. Próprio Jesus demonstrando, aleluia, que esta palavra maravilhosa se transformou no verbo. Palavra de Deus. E Jesus, a Bíblia diz que ele era perfeito, transformando e nos mostrando que a sua palavra estava, aleluia, no meio dos homens, no meio da carne, ali transformado, aleluia. Apocalipse capítulo 19, verso 13, versículo 13. Apocalipse acharam? Pode ler então, por favor. Está vestido com um manto tinto de sangue. E o seu nome se chama o Verbo de Deus. Amém? Verbo, palavra, ação. Então todas essas ações nós poderíamos falar várias outras palavras que nos mostram que a palavra de Deus, ela é perfeita. A palavra de Deus não tem erro. A palavra de Deus, em todas as coisas a qual há uma ação, ela então vai sempre nos dar uma direção vinda do céu. E essa direção perfeita. Não é como um GPS ou um mapa ou alguma outra coisa que pode nos levar a algum lugar errado ou com algum equívoco. Não, sempre perfeito.
E Jesus, então, se fala, ou se diz, ou até mesmo há nas Escrituras, dizendo que Ele é o Verbo, que Ele é a palavra, que Ele é a perfeição desta mesma palavra na vida dele. Nos demonstrando que a palavra, ela é perfeita. Então não há sombra de variação nenhuma. Os homens muitas vezes tentam pegar algum versículo isolado, alguma coisa diferente, e dali então traz alguma coisa errada. Mas aí não pega o contexto, não compara a Bíblia com a própria Bíblia, não pega uma ação espiritual, mas vê aquilo somente carnalmente. Amém, meus irmãos? Os irmãos estão entendendo? Para nós conseguir prosseguir, nós temos que ter esse discernimento espiritual. Amém? A palavra é perfeita. Glória a Deus! Aleluia! Também, alguém pode dizer, não, mas o irmão está falando da Bíblia, e quando não tinha Bíblia? Né? E quando lá atrás, família de Jacó, o que eles ficavam? Como é que eles faziam? A Bíblia nos diz, família de Jacó, os 12 tribos, cresceram, José foi para o Egito, e os irmãos conhecem toda a história, aquele povo ficou numeroso lá no Egito, e Deus resolveu tirar o seu povo de lá. Ela não tinha Bíblia. Nós sabemos que Deus deu a sua palavra, deu a lei, né, para Moisés, em cima do monte. E Moisés, então, foi incumbido de trabalhar a lei para o povo. E ali ele teve muitas revelações de Deus. Os 5 primeiros livros da Bíblia são todos revelados para Moisés, né? Desde Gênesis. Né? Moisés não estava em Gênesis, mas Deus revelou Gênesis para ele. E assim, então, Moisés entrega aquela revelação, aquela ação que Deus deu para o povo. Então, Deus está sempre preocupado em trazer uma palavra. Deus está sempre preocupado em nos dar um guia para as nossas vidas. Demonstrar que nós não estamos só, que nós não estamos, muitas vezes, sem uma direção. Deus quer sempre nos dar uma direção. Deus sempre quer ter uma palavra para nos dar. E uma palavra perfeita. Amém? Então, desde a antiguidade, Moisés, a lei, vamos ler lá em Deuteronômio, capítulo 4 e versículo 44. Aleluia. Deuteronômio, capítulo 4 e versículo 44. Pode ler, meu irmão. Esta é a lei que Moisés propôs aos filhos de Israel. Amém? A lei, a palavra, o verbo, a ação. Pode ver que ela caminha desde Gênesis até Apocalipse, falando da palavra. Amém? Coisa boa é ter base naquilo que a gente fala. Coisa boa é estar com um livro que passou por várias situações, meus irmãos. Os incrédulos, aqueles que se reúnem para tentar tirar o crédito da palavra, eles dizem, não, mas lá a Igreja Católica fez vários concílios, e pegou e separou, e tirou um livro daqui, tirou um livro de lá, e botou para frente, botou para trás, e botou capítulo, e botou versículo, e botou título onde não tinha. Mas aí você vai nos originais, você vai nos manuscritos, e Deus, pela sua infinita misericórdia, sempre preservou a palavra do Senhor. O livro que é mais vendido no mundo inteiro é a Bíblia. Todas as casas, crentes ou não crentes, existe um exemplar da Bíblia, mesmo que a pessoa não creia. A Bíblia passou por muitas perseguições na história. Pega a Idade Negra ali, a Idade Média, onde eles queriam destruir todas as Bíblias, a perseguição. E aí, então, dentro de mosteiros, ela foi lá guardada. E lá, então, os próprios monges ficavam estudando a Bíblia, mas não tinha tantas Bíblias assim. E ali Deus preservou a palavra de Deus. E os irmãos sabem mais, em 1500 e poucos, com a vinda do Lutero e da imprensa, que é a máquina de fazer, ali então ele traduziu, tirou a Bíblia somente da Igreja Católica lá, daquela língua que se tinha,
né, do latim e começou a traduzir para os outros idiomas, que é uma ação de Deus. Então você pense, uma palavra que se tem há mais de 8.000 anos, né, 9.000 anos, se você vai pegar numa data mais correta, desde lá de Gênesis, desde da ação que Deus fez, tudo que Deus deu para Moisés, e tudo isso preservado. Se nós não acreditarmos que existe uma ação espiritual sobre esse livro, nós não vamos entender a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Amém? E muitas outras coisas. Nós podemos fazer um estudo bíblico só sobre o que a ciência está descobrindo agora, que a Bíblia já diz desde o início, né? Que o homem, a matéria maior do homem é o barro. A Bíblia diz que o homem veio da onde? Do barro, né? Ah, mas as estrelas são feitas de isso e aquilo. A Bíblia fala do que elas são feitas. Ah, mas descobriram agora que dentro da humanidade, da terra, houve um grande dilúvio, porque as cataratas, porque não sei o quê, porque as montanhas estão empurradas como alguém que empurrou. A Bíblia nos fala que houve um grande dilúvio e que cobriu toda a terra. Então o homem tem que se dobrar e vai aprendendo cada vez mais com a palavra. Amém, meus irmãos? Então ela tem toda a verdade. Ela nos mostra ainda a revelação, que é o Apocalipse, o que vai acontecer. Está aqui. Amém, meus irmãos? Nós podemos dar crédito para esta palavra, para que venha uma decisão sobre a nossa vida? Amém? Então é isso que eu gostaria de passar para os irmãos. Os irmãos, dê crédito para a palavra, porque ela tem toda a propriedade para nos levar até o céu. Amém? Glória a Deus. Então, falamos a primeira parte, né, a palavra. Depois eu coloquei aqui uma segunda parte das decisões. Depois a terceira parte, a vontade de Deus. E aí na vontade de Deus a gente separou mais algumas coisinhas para os irmãos. Tomara que dê tempo para falar e vocês não se incomodem de me ouvir também. A vontade de Deus para as nossas decisões. O que é uma decisão, né, meus irmãos? Decisão é uma ação, né, de efeito de decidir, de tomar uma escolha. Nós podemos descer por dois lugares aqui na igreja. Podemos descer pela escada que todos nós ali entramos, a primeira, ou por essa escada auxiliar. As irmãs sabem que não é bom descer por aqui, porque tem um banheiro dos homens. Mas nós temos uma escolha. Ou desce por lá, ou desce por aqui. A escolha é baseada naquilo que nós temos, né, que herdamos, ou da nossa família, das nossas experiências vividas, né, dos nossos anos, dos aprendizados que tivemos com pai, com mãe, com tio, com avô, com tantas outras situações. Alguns tiveram bastante oportunidade de estudar, outros não. Então tudo isso vai gerando em nós ações para que a gente venha ter escolhas, fazer uma escolha, fazer uma decisão de o que fazer, de como tomar, de como agir. A Bíblia nos diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Então, se a pessoa faz uma escolha sem perguntar, sem falar, sem explanar aquilo, ela pode escolher errado. Mas quando ela então entende que ela tem um guia, que ela tem uma oportunidade de não errar, ter uma oportunidade de se entregar, e essa é a palavra de Deus, ela abre o seu coração. E ela toma as decisões conforme a palavra de Deus. Amém? E aí a vitória. E aí há transformação na nossa vida. E aí há então um se achegar mais próximo de Deus. Então essas são as decisões. Né? Eu tenho dentro do meu coração que a maior das decisões que um homem ou uma mulher pode fazer, a mais importante da sua vida, é aceitar Jesus. Essa é a mais importante. Ele pode planejar todas as outras coisas. Pode planejar com quem que ele vai se casar, pode se planejar quantos filhos vai ter, aonde ele vai morar. Mas se ele não aceitar Jesus, nada disso vale. Amém?
Essa, para mim, é a maior decisão que um ser humano pode tomar. Aceitar a Jesus. Coisa boa, né? Por quê? Porque ele transforma a vida dele, o aceitar Jesus. Ele não é mais uma mesma pessoa. E essa decisão, ela é crucial para a nossa vida. É uma decisão que nos transforma a nossa vida. Né? E a gente pode enumerar, eu botei aqui, ó, casamento, profissão, morar, como se vestir, né? Como ele vai viver com bons hábitos, com maus hábitos, né? E aí vem alimentação, higiene, limpeza, porque tudo é a pessoa que decide, né? A pessoa decide ser relaxado. Ele é relaxado. Sim ou não? Ninguém obriga ele a ser relaxado. Ninguém diz, não, olha, tu vai ser... Não, é uma opção. A pessoa não gosta de tomar banho. Uma opção. Ela decidiu assim. Amém? Os irmãos entendem que as decisões é algo que nós tomamos. Nós tomamos. Nós pegamos e dizemos, não, eu quero ser assim. E vou fazer assim. E também o contrário é verdadeiro. Então, quanto mais nós se aproximamos da palavra de Deus, ela nos influencia para nós tomarmos as decisões. Amém, meus irmãos? Então, existem vários estudos, né, de situações. Tem uma história que um rei prendeu umas crianças e ele queria saber qual era o primeiro idioma que essas crianças iriam falar. E ele alimentou essas crianças, só que ninguém podia falar nada. E um certo dia, quando elas já estavam grandes lá, uns 2 anos e meio, ele disse, olha, agora vocês não dão mais comida para elas, até elas falarem. E se elas não falarem, vão morrer de fome. E assim, então, a decisão daquele rei foi tomada. E todo mundo tinha que respeitar. E ali todo mundo que criou aquelas crianças ficaram apavorados, porque viram que elas iam morrer. Porque nunca foi ensinada, nunca foi dito nada para elas, que idioma que elas iriam falar. E esse rei, então, queria provar que o idioma onde ele morava era o primeiro idioma da face da terra. E o que aconteceu? Aquelas crianças não falaram nada. E aí, então, houve um boato que quando o rei saiu, alguém disse lá que a criança falou e deu o pão para a criança. Mas o certo é que as decisões, meus irmãos, elas estão muito próximas de nós. Elas estão muito juntas no que aquilo que a gente vai tomar. E é baseado naquilo que nós temos. Amém, meus irmãos? Então, o que ficou para nós hoje é o quê? A palavra e a vontade de Deus nas nossas decisões. Nós já vimos que a palavra é perfeita. Não há erro nenhum nela. Ela é maravilhosa. Ela é o verbo. Ela esteve lá no Velho Testamento, ela está juntamente conosco. Ela se renova dia após dia. Mas e as nossas vontades? E as ações? E a graça de Deus? Ela está junto com a palavra? Amém ou não amém? Vamos adiante? Glória a Jesus. A vontade de Deus. Olha que coisa boa. A vontade de Deus. Nós falamos muito nisso, meus irmãos. Quando eu estava cavando aqui, mergulhando um pouco, isso nos dá uma ação, né? A vontade de Deus. Parece algo tão simples assim, a vontade de Deus. Mas a vontade de Deus é bem diferente quando nós mergulhamos na palavra de Deus para entender. Por quê? Porque a vontade de Deus é diferente da vontade humana. Né? Ela é bem diferente. Eu botei aqui, qual será a vontade de Deus para nós? Qual será? Quando te pergunto assim, qual é a vontade de Deus para ti? O que você responde? O que você diz? Agora, se a gente perguntar, qual é a vontade, Carlos, de ti para o teu filho? Ah, não, mas ele é o meu filho, né? Ele nasceu de mim, ele tem meu sangue. Eu quero tudo de bom para ele. Tá, mas e se ele se desviar, se ele se perder, se ele for para o lado negro? Vai ser meu filho, ainda eu vou ter, né?
uma vontade de ajudá-lo. Eu vou ter ainda uma esperança de ajudá-lo. Deus, meus irmãos, pela sua palavra, é diferente a sua vontade para nossas vidas. Nós temos que lutar para que a ação e a vontade de Deus venha acontecer sobre nós. Diferente da gente para qualquer outro. Diferente do pastor para a vontade do pastor para a minha vida. Qual é a vontade do pastor para a minha vida? É que eu chegue ao céu. Ele estar ali, mas amanhã eu me desvio. Independente, ele vai continuar orando por mim. Vai, se tiver a oportunidade, me visitar. Dizendo, irmão, eu quero que tu vá para o céu. Essa é a vontade. Mas e a vontade de Deus? Como é a vontade de Deus? Vamos descobrir? Amém? Vamos mergulhar na palavra de Deus então. Que ela é perfeita. Ela tem todas as respostas. Romanos capítulo 12, versículo 1 e versículo 2. 1 e 2. Aleluia! Quem achou? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia! Qual é a vontade de Deus? É boa, agradável e perfeita. Olha só, meus irmãos. Parece uma receitinha de bolo, né? Bota o ovo, bota a farinha, bota lá o monopól, bota isso, tantos mexe ali e cresce. E depois desaparece. Comendo. Coisa boa, né? Primeira, ela é boa. Segunda, ela é agradável. E terceira, é perfeita. Maravilha. Maravilha. Só que, para chegar em tudo isso, o irmão Guaraci leu algumas coisinhas ali. Vocês lembraram? Lembram que ele leu ou não? Sim ou não? Então, a primeira é oferecer o corpo em sacrifício. A segunda, não se conformar com o mundo. E a terceira, renovar a nossa mente. Para o quê? Para experimentar. Aleluia! Para então experimentar. Meu Deus do céu. Meu Deus, chega a me arrepiar com isso. Porque muitas vezes a gente acha que sabe qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Mas a Bíblia diz que é só para experimentar. Só para começar o mergulho no Espírito. E aí há um caminhar. Por isso que eu disse para vocês, a vontade humana, ela é independente. Sempre vai ter. Mas a vontade de Deus é diferente. Por isso que o título nos diz, né? Como é que o título nos fala? A palavra e a vontade de Deus para as nossas decisões. Amém? Vamos mergulhar na vontade de Deus? Você está preparado? Eu estou preparado? Jesus amado. A Bíblia nos diz, né, que quanto mais a gente mergulha, mais a gente entra, mais a palavra é revelada para nós, né? E a gente vai caminhando, e cada vez mais pertinho de Deus. E isso nos faz, então, cada vez ficarmos com mais fome de Deus, né? Mais querer a vontade de Deus. Como é que em um versículo ou em 2 versículos você pode falar horas e horas e horas e horas e horas naquilo?
Por quê? Porque ali existe uma revelação de algo que é perfeito. Algo que é perfeito, você não começa, você pega uma joia, né? Um diamante, algo de ouro, assim, algum dos irmãos, né, que são mais abastados, tem aquelas alianças grossona, bonita, né? Você olha aquela aliança assim, te dá vontade de ficar olhando, né? Porque é bonito, o ouro brilhando, né? Então, a vontade de Deus, ela é tão perfeita, a palavra é tão perfeita, que quando tu vai recebendo a revelação, mais tu quer. Mais aquilo te deslumbra, mais aquilo vai penetrando dentro de ti. Porque ela é perfeita. Não acha erro. Né? Tu compra um sapato novo e chegou lá, ou comprou na loja. Pá, que bonitão. Aí vai dar uma olhada, tá meio rasgado um lado. Pá, já perdeu o encanto. Por quê? Porque tinha um defeito. Aí vai lá na loja, o homem diz, não, mas você já usou. Aí já estragou. Agora, algo que é perfeito, meus irmãos, ele nunca perde o encanto. Ah, que coisa boa. Coisa boa, aleluia. Algo que é perfeito. Essa é aqui, ó, a palavra de Deus. Aleluia. Vamos adiante. Bendito é o nome de Jesus. Aqui tem alguns exemplos, né, de algo que é bom, mas não é agradável. Quem já sofreu de dor de dente aí? Quem já precisou arrancar um dente? Eu arranquei já 4 dentes. Que delícia, né? E um vez foi 2 no mesmo dia. Minha cara já é redonda. Cheguei em casa, minha mãe se apavorou. Parecia uma panela de 12, aquela, né? Desse tamanho. Jesus amado. 2 sisos, né? Foi embora. Um dente, né, meus irmãos? Quando a pessoa está com dor de dente é terrível. Uma dor que só quem tem sabe. E aí tu chega no dentista, dependendo da situação, o dentista diz para ti, ó, tem que arrancar. E aí você pensa o quê? Não, eu quero me ver livre daquela dor. Arranca isso aí de uma vez. Né? E o dentista arranca. Então, é bom, por quê? Porque você parou de doer, arrancou, sanou, acabou a dor. Mas não é agradável. Por quê? Porque depois aquele dente vai te fazer falta. É bom, mas não é agradável. Né? Naquele momento foi muito bom. Parou a dor. Aquilo que te incomoda, que não te deixa dormir, que não deixa fazer nada, parou. Mas não foi agradável. Outro exemplo, né? Pessoa que casa fora da direção de Deus. É muito bom, né? Se casar, é um mandamento bíblico. Mandamento não, é uma ação bíblica, né? É uma bênção que a Bíblia tem ali, né? Que diz que uma ação. É agradável num primeiro momento? Claro que é agradável. Né? Vai ter ali a sua vida sexualmente ativa. Né? Vai estar ali com uma outra pessoa. A Bíblia diz que é melhor ser 2 do que um só. Vão se esquentar no inverno. Oh, agradável. Mas se não é da direção de Deus, não é perfeito. Porque a perfeição é Deus que faz. Então é bom, é bom. É agradável, mas não é perfeito. Amém? Os irmãos estão entendendo? A vontade de Deus, ela não é só uma das coisas. Ou 2. Não, ela é as 3. Ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Amém? Amém, meus irmãos? Essa é a vontade de Deus. O homem pode fazer várias situações, mas não é. Aleluia! Vamos adiante. Então, existem algumas condições, né? E a gente tem que entender para receber isso de Deus. Isso não é algo que está lá do outro lado do mundo, que é muito difícil chegar. Não. Mas nós temos que entender quais são essas condições para nós receber a vontade de Deus. Então, a vontade de Deus, apresentar o nosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Amém? A parte B nos fala o quê? Não nos conformar com este mundo. E a C, renovar a nossa mente. Isso no versículo 1 e 2
né? Você lendo eles, você percebe que existem 3 situações para se chegar na boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a primeira, né? Oferecer o corpo em sacrifício. Né? Será que a gente tem que ir lá e sacrificar o nosso corpo? A Bíblia diz que é sacrifício vivo. Entendemos, né, que muitos fazem sacrifícios aí. Tem gente que chega aí e faz uma promessa e sobe as escadarias de joelho aí. Chega lá em cima, não tem mais nem joelho, tá tudo arrebentado. Outros se ajoelham na tampinha, no milho, pegam uma gilete lá e ficam, né, se autoflagelando. Por quê? Porque eu estou fazendo um sacrifício. Quem conhece a história, né, diz que alguns padres arrancavam seus membros, outros enfiavam facas no seu corpo e diziam assim: essa carne tem que apodrecer, porque essa carne tem que sofrer. E ficava com a faca ali apodrecendo, né? Não é isso que a palavra de Deus nos fala. A palavra de Deus nos fala que o sacrifício vivo, não morto, né? Não é um bode que nós vamos matar aqui, derramar o sangue no altar, que vai purificar os nossos pecados. Isso foi para o Antigo Testamento, no tempo da lei, onde não tinha o sacrifício perfeito, que foi Jesus. Agora, a ação de Deus, a palavra, a perfeição, nos diz que nós temos que ter o quê? Apresentar os nossos corpos para o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que é isso? Outrora, a Bíblia nos fala que quando nós não tínhamos o entendimento de Cristo, nós sacrificávamos os nossos corpos. Só que para o mundo, para o diabo, para a carne, para os demônios, né? E tantas outras coisas, sacrificava lá com festas, com grandes perigos, se fazia ali, sacrificando o seu corpo por aquilo, por brigas, né? Quantos não se enfiaram em grandes brigas, sacrificando o seu corpo, só para demonstrar que é mais macho do que o outro? Sacrificando o corpo. Quantos saíram com pauladas na cabeça, no corpo, sacrificando o corpo? Ah, mas eu sempre fui crente. Amém? Mas será que uma festinha hoje não faz você dar uma sacrificada no corpo? Pela festinha? Sim ou não? Sim ou não? Vou dar uma sacrificada. E aí se abala. Então muitas vezes a gente acha que é só lá para aquele que está lá. Muitas vezes cai aqui, em nós. Hoje você está sacrificando. Teve culto ontem, vai ter culto hoje, vai ter culto amanhã, sábado, domingo. Dá uma sacrificada. Aleluia! A Bíblia nos fala, apresentar o vosso corpo, sacrifício vivo. Aleluia! Coisa boa! Coisa boa! Mas outrora, quando tinha lá que dirigir para chegar em tal lugar, ir para matar um boi, para um casamento e não sei o que, sacrificava. Ia. Por causa do garfo, né, que nem diz o pastor. E por que aqui, se nós estamos de trás da perfeição da palavra, não dá para nós sacrificar um pouquinho? Amém? Tudo isso vem antes da ação boa, agradável e perfeita de Deus para nossas vidas. Amém? Vamos adiante lá, né? Eu botei aqui futebol, roubos, prostituição. Todo o nosso corpo está entregue, né, para a ação do diabo. Nós sacrificando para ele. Então nós temos que pegar toda essa energia, toda essa ação e sacrificar para Deus. É isso que ele deseja. O nosso pensamento, nossa ideia, nossa vontade para o Senhor. Estar com Ele, disposto a sacrificar por Ele. Amém? Vamos ler Romanos capítulo 6, versículo 13 a 19, onde nos dá uma explanação bíblica sobre isso.
Quem achar, pode ler, por favor. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E daí, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a que obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus porque, outrora, escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servir à justiça para a santificação. Amém? Amém, meus irmãos? Então isso é a parte A. Tem a parte A, B e C para nós chegarmos na plena vontade de Deus. A primeira é essa: sacrifício vivo. Amém? Está disposto a sacrificar vivo para o Senhor? Você está disposto? Amém, meus irmãos. Nós olhamos aí quando saímos, como vamos trabalhar, a gente vê que as pessoas sacrificam para Satanás. E sacrificam valendo. Não tem perdão. Não tem misericórdia. Vamos buscar isso também para o nosso Deus, meus irmãos. Vamos entregar o nosso corpo para o Senhor. Dizer: Senhor, eu quero me sacrificar por Ti. Eu quero buscar mais do Senhor. Entender isso que o Senhor tem para a minha vida. Entender aquilo que o Senhor tem, porque eu entendi que a Tua vontade, ela é perfeita, ela é agradável, ela é boa. Aleluia. Mas eu preciso sacrificar. Eu preciso me entregar a Ti. Eu preciso me achegar um pouquinho mais à Tua vontade. Amém? E aí quando nós estamos dando esse passo para começar a sacrificar, o que acontece? Aí vem a nossa vontade própria. E essa é uma grande inimiga. Por quê? Porque ela vem lá na decisão, e aí ela começa a ponderar as coisas, começa a pensar, começa a dizer: vou ou não vou? Faço ou não faço? Me entrego ou não me entrego? Mergulho ou não mergulho? Me entrego por um completo ou só pela metade? A nossa vontade. Vamos ler Mateus, capítulo 6, e versículo 24. Aleluia! Quem achar pode ler, por favor. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar a um e amar ao outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a mamon. Aleluia! Aleluia, meus irmãos! Né, tem um ditado bem popular que diz que cachorro de 2 donos morre de... Ninguém sabe essa? Ninguém sabe? Cachorro de 2 donos morre de fome. Por quê? Porque um dono espera o outro dar comida para o cachorro. O outro dá, o outro dá, o outro dá. E o que acontece com o cachorro? Morre. E Jesus nos disse: ninguém pode servir a 2 senhores. Porque um vai agradar e o outro vai desagradar. Como então, se nós não nos entregarmos por um completo para Deus, nós vamos estar agradando a Ele? Amém, meus irmãos? É profundo quando nós vamos caminhando nessa palavra, nós vamos mergulhando, é profundo. Muitas vezes o nosso querer, ele não deixa nós nos entregar 100% para Deus. E aí nós devemos sacrificar tudo aquilo que precisamos para ter o quê? A vontade de Deus na nossa vida, nós acabamos não fazendo. E isso fica aquele embate, aquele combate sobre nós, aquela dificuldade sobre a nossa vida. Amém?
Eu botei aqui, né? Não ser guiado pela vontade própria, mas pelo Espírito Santo de Deus. Como é difícil, né? Nós, motoristas, os irmãos que dirigem, né? Quando a gente vai sentar na carona de outro motorista, que luta, né? Eu, de vez em quando, tenho que lavar o carro, fazer alguma coisa, e aí eu tenho que andar com um colega meu. Parece que ele vai bater toda hora. Meu Deus do céu, quem não é motorista não sabe isso. Mas quem é motorista, meu Deus, é ou não é os motoristas que estão aqui? A gente sempre se acha que sabe dirigir melhor que o outro. Que coisa terrível, irmão. Terrível isso. Né? E aí, daí começa a dar palpite. Vai bater ali. Daí me deu, fica na tua, sou eu que estou dirigindo. Ele falou para mim. Aí tudo bem. Irmão, isso é a nossa vontade. A vontade. A Bíblia nos diz que nós temos que ser guiados pelo Espírito de Deus. Guiados pelo Espírito. Guiados é entregue a Ele, deixar que Ele venha agir. Muitas vezes, quando vir a vontade própria, a ação, a nossa razão, entregue a ação de Deus. Isso é difícil, não é fácil. Nós temos que mergulhar muitas vezes em oração e jejum para conseguir esta ação. Para não sermos dominados, como a Bíblia nos fala, como o irmão José Carlos nos leu, por dois senhores. Um vai desagradar e o outro vai agradar. Amém? Mas que a gente possa levantar a mão quando Jesus levantou e disse, olha, lá vem o príncipe desse mundo, mas ele não tem nada em mim. Aleluia! Não tem nada em mim. Glória a Deus. Bendito é o nome de Jesus. Aleluia. Como vamos fazer isso? Mateus, capítulo 6, versículo 9 e 10. Quem achar pode ler para nós também. Aleluia. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Aleluia. Se a gente começar a orar aqui, né? Vamos lá orar o Pai Nosso que está no céu, santificado seja. Parece uma coisa tão boba, né? Parece algo corriqueiro. Isso é para a igreja católica, irmão. Daqui a pouco o irmão vai puxar uma novena aí, cada um vai ficar apertando uma bolinha aí, né? Mas isso é de uma profundidade, meus irmãos, tremenda. Porque naquele momento, nós nos entregamos por um completo para Deus. Por um completo para Deus. Por quê? Primeiro, diz assim, o comando de Deus, né? Como um rei, o seu reinado todo, é só Ele que reina. Pode repetir aí, irmão Guaraci, por favor? Mateus 6, 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Venha a tua vontade. Vir o reino, meus irmãos, significa o quê? Um reino existe que tem um rei ali. É um reino, tem um rei. E quando esse rei chega, o que acontece? O que acontece? Ele domina. Domina. Não existe um reinado com dois reis, meus irmãos. Existe um reinado com um rei só. E ele é soberano sobre tudo aquilo. Quando nós oramos isso, venha o teu reino. E aí então o reinado de Deus vem. E Ele é o rei, Ele é o soberano. Nós somos então súditos dEle. Por isso que Jesus disse, olha, eles começaram a perguntar, Jesus, como é que nós podemos orar? Como é que isso, como é que aquilo? Jesus foi na raiz, diretamente. Foi aonde o homem tem que se entregar para entender. Vem o teu reino. Aí depois que diz que veio o teu reino, diz assim, faça-se a tua vontade. Olha só, irmãos. Nós estamos falando de vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus?
Aí nós estamos falando para Deus, faça a tua vontade. Olha só. E para Deus fazer a vontade dele, precisa de 3 situações específicas que nós temos que fazer. Amém, meus irmãos? Primeira, quais são as 3? Apresentar o nosso corpo vivo. Aleluia! Santo e agradável a Deus. Não adianta estar com má vontade. Deus sabe. Tem que ser santo, vivo e agradável a Deus. 2, não nos conformar com este mundo. E 3, renovar a nossa mente para poder experimentar a vontade de Deus. E nós dizemos ali, então, Deus, faça a tua vontade. Faça-se a tua vontade. E além disso, diz assim na terra, como é no céu. Olha só, meus irmãos. Nós oramos o Pai Nosso como algo corriqueiro, mas olha o poder que tem aqui, nisso. Fazer a vontade de Deus aqui na terra como é no céu. Imagina, meus irmãos, o céu é 100% vontade de Deus. 100%. A Bíblia nos diz que teve um que não aceitou mais a vontade de Deus. E ele foi expulso do céu. E está nos incomodando até agora. Ele e os seus demônios. Amém? Por quê? Porque não entrou na engrenagem 100% do céu. Ele se achou que poderia ter o quê? Uma nova visão. Uma nova oportunidade. E Deus foi conversar com ele e dizer, meu filho, olha, tu está achando que está meio errado as coisas aqui? Deus não falou isso, meus irmãos. Deus não negociou. Deus não disse, pois é, Deus. É que era para estar lá no culto, mas tô muito cansado, né? Tem que me entender, né, Deus? Satanás não teve negociação com ele, meus irmãos. Por quê? Porque a vontade de Deus, ela é perfeita. Não existe 2 formas. Não é dúbia. Não tem como 2 interpretações. Não, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Satanás, ou Lúcifer, quando estava no céu, a vontade de Lúcifer não entrou na vontade de Deus. E ele foi expulso. Não teve negociação. Então nós muitas vezes não entendemos. E aqui está a vitória, para nós nos achegarmos até a vontade dele. É deixarmos o reino do Senhor vir, nós nos entregarmos para aquele rei, pedirmos que a vontade dele seja na terra como é no céu. Aleluia. Para nós começarmos a mergulhar naquilo que ele tem. Amém? Vamos adiante? E aí eu pergunto, a vontade de Deus é sempre melhor que a nossa. Você sabia disso? Sim ou não? Sim ou não? Mas de vez em quando a gente duvida, né? Sim ou não? Duvida, né? Vamos ser realistas, vamos falar a verdade. Abrir o coração aí para Jesus. A gente duvida, irmãos. Será mesmo que a vontade de Deus é melhor que a minha? Será? Será, irmão? Mas eu já mapeei tudo. Tá tudo mapeadinho aqui, ó. É assim, 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 assim. Mas eu te digo, a vontade de Deus é sempre melhor que a nossa, irmãos. Sabe por quê que eu falo isso? Não é jargão de pregador ou coisa assim, não. Porque nós, seres humanos, homem, mulher, novo, velho, criança, nós estamos presos no tempo. Nós estamos presos no tempo. Nós não conseguimos sair do tempo. Não tem. Nós estamos presos aqui dentro do tempo. Cada um dos irmãos tem um tempo. Cada um tem uma idade. Nasceu num dia, e se Jesus não vir, vai morrer num dia, determinado por Deus. Então nós estamos presos no tempo. Agora, Deus é atemporal. Ele está fora do tempo. Ele criou o tempo. Então, como é que nós vamos saber ou pensar que a nossa vontade é melhor do que Deus? Daquele que está fora do tempo. Daquele que sabe o início e o fim. Sabe quando você lê um livro e alguém está lendo o livro, você diz assim, olha, eu já li esse livro.
eu sei como começa e como acaba. Ou quando você olha assim, né, com a experiência, Deus dá, você diz, olha rapaz, eu sei como é que acaba isso aí. E a pessoa diz, não, capaz. Contigo era contigo, comigo é outro jeito. Eu sei como acaba. Experiência. Agora Deus não sabe como acaba. Por quê? Porque Ele está lá no fim. E está lá no começo. E está aqui juntamente conosco. Amém, meus irmãos? Então Ele tem, aleluia, toda a vontade de Deus sempre vai ser melhor do que a nossa, meus irmãos. Sempre. Nunca a nossa vontade não vai nem chegar perto da vontade de Deus. Agora nós vamos entender a vontade de Deus quando nós mergulharmos em tudo aquilo que Ele deixou para nós. Aí sim nós vamos entender. Aí sim nós vamos aceitar. Daí sim nós vamos então, mesmo que as circunstâncias todas caiam, nós vamos entender a vontade de Deus. Aí nós começamos a ter um deslumbre como Jó aguentou todas aquelas coisas. Porque Jó entendeu a vontade de Deus. Jó começou ali a mergulhar com o sacrifício vivo, não se contaminou com o mundo, e a mente de Jó estava renovada. Amém? E aí dizendo, mas como que é boa, perfeita e agradável, se o Jó estava lá podre, fedendo e os cachorros lambendo? Aleluia. Aleluia, meus irmãos. Mas Deus já estava lá no final, junto com Jó. Aleluia. E o Jó estava lá no meio, sofrendo. Deus estava lá glorificando. E o Jó estava lá. Perfeição, meus irmãos. Perfeito. Nosso Deus é perfeito em tudo que Ele faz. Amém? Bendito é o nome de Jesus. Eu botei aqui, ó. Muitas vezes pedimos a vontade de Deus, mas continuamos agindo de igual maneira pelo nosso eu. Pedimos a vontade de Deus, pedimos o querer de Deus, mas continuamos agindo igual. Não nos entregamos para o rei. E aí as coisas não acontecem. Por quê? Porque nós precisamos nos entregar. Precisa haver uma entrega. Vamos ler Mateus capítulo 6, versículo 10? Que não, nós já lemos, perdão. Mateus 6,10 é, venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém? B, que diz assim, não se conformar com o mundo, que é o versículo que nós lemos. Vamos ler Tiago 4, versículo 4 e 5. Quem achar pode ler para nós, por favor. Meu Deus do céu. Tiago 4, 4 e 5. Quem achou? Depois só tem mais um, meu irmão. Só tem depois renovar a vossa mente. Tiago 4, 4 e 5. Aleluia. Amém, meus irmãos? Essa ação que Deus nos fala, que nos diz o quê? Não se contaminar, ou não se conformar com o mundo, não ter a forma do mundo, não deixar o mundo entrar dentro de si. Por quê, meus irmãos? O mundo, a Bíblia fala que jaz no maligno. A Bíblia nos diz que o diabo é o pai da mentira, o diabo é o que comanda, é o príncipe desse mundo. O mundo, ele arranca tudo aquilo que a pessoa tem de bom. E se fosse só arrancar, eu não vejo tanto problema. Só que o mundo, além de arrancar, ele implanta na pessoa tudo que tem de ruim. Por isso que a palavra é tão radical quando fala em mundo. Por isso que, como a irmã leu, o espírito sente ciúmes
de nós. Não um ciúmes carnal, que é uma possessão demoníaca que vem. Não, um zelo tão grande para guardar-nos deste mundo. Camarada tem fé. O mundo coloca fé dentro. Além de arrancar e apagar a tua fé, sabe o que ele vai colocar dentro de você? A incredulidade. Não vai acreditar em ninguém. Não vai acreditar que Deus existe. Não vai acreditar nos teus parentes, da tua família. Não vai acreditar em mais ninguém. É isso que o mundo faz. E as pessoas dizem, não, mas eu posso ser meio amiguinho do mundo. Eu posso pelo menos andar com o mundo. Não! Não faça isso. Porque o mundo vai apagar o que você tem de melhor. E além de apagar, ele vai implantar. E aí entra isso aqui, ó. Não se conformar com o mundo. Eu quero convidar alguém que... Está daquela forma. Eu botei aqui o amor. Né? Nós lutamos, pregamos, falamos, pastor prega sobre o amor de Deus, amor dos irmãos, comunhão uns com os outros, ficarmos juntos, vivermos, sentirmos o corpo de Cristo, termos alegria ao entrar, ao se comunicar, ao estar aqui. O que o mundo faz? Além de apagar o amor, ele bota dentro do coração o quê? O desespero dentro da pessoa. A pessoa está sempre desesperada. Não consegue mais entender ou aceitar ninguém. Né? Hoje, o que o mundo mais fala aí é o quê? É a pessoa ser livre. Não precisa mais ser homem, não precisa mais ser mulher, não precisa ser mais nada. Seja o que você quiser. Não existe mais nem amor pela própria pessoa. A pessoa se mutila, se destrói. Uma desesperança total, sem esperança. Então o mundo, além de arrancar, ele implanta, meus irmãos. E implanta algo que veio diretamente do inferno para a vida das pessoas. Amém? Por isso que para nós experimentar a vontade de Deus, nós temos, aleluia, que não se conformar com este mundo. E não se conformar não é só assim, eu não tenho a minha posição. Não, é ter a posição. É levantar a bandeira e cravar. E dizer não. Aí a desesperança, mas aqui há esperança. Aqui há Deus. Aqui há um caminho, aleluia. O caminho errado que tu está, só tem uma maneira de sair. Qual é? Se atirando aos pés de Cristo. Não tem, meus irmãos. Não tem. As pessoas, não tem. Nós temos Deus na nossa vida. Agora a pessoa que se desvia ou se amiga, deixa ficar amizade com o mundo, o que tira? Ela tira Deus e coloca a carne dentro do coração da pessoa. A pessoa não crê mais e crê nela. Crê nas ações carnais, nas coisas que tem, nos sabores que a carne oferece. Que é como eu disse, pode ser num primeiro momento bom, mas não é agradável. Pode talvez até ser bom e agradável, mas não é perfeito. Porque as três nós só vamos encontrar nos pés de Jesus. Amém, aleluia. Espírito Santo de Deus nos tira a ação do Espírito e coloca o quê? A ação humana. Ação humana. O homem é terrível, terrível. A nossa revista nos fala, né, que a carne não respeita ninguém, e é uma grande verdade isso, meus irmãos. A carne não respeita ninguém. Não respeita ninguém. E tira a ação do Espírito das nossas vidas. E a última aqui, santidade, né? O ser santo. Entra a vulgaridade, a ação vulgar. Troca a santidade, ou troca a ação de ser santo, de ser separado por qualquer coisa. Então isso é a carne. Isso é um contato, né? Isso é achar uma forma de estar. C, renovar a nossa mente, que é a última parte, né? Nossas horas já estão se indo, mas para nós falarmos para os irmãos. Renovar a nossa mente parece algo tão simples, né? Tão fácil. Só que não é tão fácil assim. Não é porque nosso cérebro, meus irmãos, nosso cérebro, que é protegido pelo crânio, ele está ali
E nós entendemos que pela palavra de Deus que dentro do cérebro é onde está a nossa mente, né? Onde fica ali a nossa mente, onde a palavra diz que nós temos que ter uma mente renovada. Então é ali dentro. Só que o estômago, como qualquer outro órgão, e o cérebro também são órgãos que se precisam de alguma coisa. O estômago precisa do alimento, ele faz ali o trabalho, ele leva ali tudo pelo sangue, o coração bomba, e fica tudo nos conforme, o pulmão respira, e cada um tem o seu lugarzinho. Só que o cérebro, ele não para. O cérebro nunca se desliga. O cérebro não entra em estado, vamos dizer assim, de hibernação como os outros órgãos, né? O coração lá tem os seus batimentos, mas ele dá uma parada, ele dá uma segurada, né? Quando a pessoa está dormindo. Os outros param também, ou ficam ali, né, em stand-by, devagarinho. Agora o cérebro não. Você está dormindo e a gente não tem sonhos. Sim ou não? Sim. E os estudos dizem que a gente tem sonhos todos os dias. Todos os dias. Só que alguns a gente lembra, outros não. Por quê? Porque o cérebro não para. Ele não para. Ele é ativo. Ele não é um órgão passivo, como o estômago está ali esperando. Você comeu, ele, liga as turbinas que vem vindo boia. Vamos trabalhar. Não. O cérebro está sempre. E ele é involuntário. Tem coisas que o cérebro faz para nos proteger que nem a gente sabe fazer como. E a Bíblia diz que é ali dentro, que há, ali dentro da nossa cabeça, da nossa mente, que há uma guerra, que há uma batalha. E essa batalha nós temos que vencer. Para o quê? Renovar a nossa mente. E não é uma vez, é sempre vencer. Amém? Glória a Jesus. Bendito é o nome de Jesus. A mente nunca para e não dorme. Vamos ler Mateus 11, 22? Mateus 11, 12, quer dizer. Mateus, capítulo 11, versículo 12. Mateus 11 e versículo 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e pela força apoderam-se dele. Aleluia. A força. Fazer com que a nossa mente se renove. Busque a ação de Deus. Existe um adversário. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Onde a Bíblia nos fala que ele não dorme, que ele não para, que ele é tão sanguinário que aproveita os momentos que nós estamos ali mais despercebidos para nos atacar. Quem achou? 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Aleluia. O diabo não pergunta se a gente está preparado ou não. O diabo não pergunta se a gente está com a nossa mente preparada para receber a ação dele ou não. A Bíblia nos fala que desde o tempo de João Batista, o reino dos céus é ganhado por esforço. É uma ação que nós temos que fazer. E a Bíblia nos diz para nós experimentarmos a vontade de Deus, temos que o quê? Aleluia. Renovar a nossa mente. Trazer tudo aquilo sempre a Cristo. Buscar a vontade de Deus para a nossa mente. Nós, quanto mais nós se alimentarmos da palavra, do culto, das ações espirituais, mais isso vai estar na nossa mente. Mais isso vai estar vivo em nós. Mais nós vamos estar, então, ganhando essa batalha. Mas quando nós se afastamos, ou paramos, a nossa mente não para, ela se alimenta daquilo que vem vindo.
Muitas vezes, meus irmãos, as pessoas não conseguem renovar a sua mente, mas absorvem as coisas terríveis que há no mundo. Depressões, situações erradas, pensamentos contrários, pensamentos fora da direção de Deus. E aí aquilo vai penetrando e vai vencendo a batalha. E a renovação da mente não acontece. A ação de Deus não acontece. Nós, meus irmãos, somos necessitados, carentes da presença de Deus. Todos os momentos. A Bíblia nos fala que o inimigo das nossas almas, ele está, todo momento, prestes a nos atacar. Apenas nós darmos uma brecha. Dermos uma brecha, ele nos ataca. E nos devora. Por isso que a nossa mente tem que estar renovada. Debaixo da vontade de Deus. E tem mais. Se nós vencermos essa batalha, eu creio em nome de Jesus, você está aqui buscando, cada vez mais, renovação da tua mente. Nós conseguimos aceitar a vontade de Deus. Porque é somente com uma mente renovada, meus irmãos, nós conseguimos aceitar a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus não é como a nós. Nós não conseguimos baixar a vontade de Deus para estar no mesmo nível da nossa mente. Não, nós temos que aceitar a vontade de Deus pela nossa mente renovada. E aí então viver aquilo que Deus tem para nós. Amém? Os irmãos estão entendendo que é algo vindo do céu para nós. Aleluia. O inimigo das nossas almas quer o quê? Que a gente não aceite. Continue sempre sem a renovação. E por isso não aceitando a vontade de Deus para nós. Porque nós temos que ter os três para estar junto. E a Bíblia nos fala como nós termos estratégias para vencer esta batalha. Aleluia! Glória a Deus! Sacrifício vivo. Os irmãos entenderam qual é a forma da gente agir. Não se conformar com este mundo, também. Mas a mente, um pouquinho mais difícil. Mas a vitória vem nos pés de Jesus. Vamos ler a Bíblia, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 a 6. 2 Coríntios 10, 4 a 6. Quem achou? Por favor. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Aleluia! As nossas armas não são carnais, poderosas em Deus, para destruir, aleluia, toda a ação do diabo dentro da nossa mente. Ah, mas irmão, eu tenho um trauma lá de não sei quantos anos. A ação de Deus destrói esse teu trauma. Por que Deus quer destruir esse teu trauma? Para você experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O versículo nos fala, como o Emerson diz, ali, e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Qual é a altivez? É o meu eu, é a minha vontade, o meu pensamento. Mas será mesmo que a vontade de Deus é melhor que a minha? Não! Ele está pronto para destruir, aleluia, para que o reino tome conta das nossas vidas, oh glória a Deus, e estando prontos para punir toda a desobediência, uma vez completa, na vossa submissão. Coisa boa, aleluia, é estar submisso à vontade de Deus. Bendito é o nome de Jesus. Lucas 21, 36, bendito é aquele que vive e reina para sempre. Quem achar também pode ler para nós, que as horas já se avançaram. Aleluia! Lucas 21,
versículo 36. Aleluia! É vigiar ontem, não é todo tempo, é todos os dias, aleluia. A oportunidade nos veio de estar, né, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Vamos estar, meus irmãos. Vamos buscar a Deus. Ah, mas eu tinha um monte de coisa para fazer. Mas diz, espera, porque eu preciso de Deus. Aleluia! Busque a ação de Deus, é todo o tempo. O inimigo das nossas almas está ali, ó, só esperando um momento. Ai, quando ele baixar a guarda, eu vou pular que tem um leão nele. Aleluia. E uma unhada que eu der nele, aquela unhada tem o veneno. E ali vai começar a contaminar. Se ele não for lá tomar o remédio, não dê a oportunidade. Fique sóbrio, vigilante a todo momento para se apresentar perante ao Senhor. Aleluia. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Oh, glória a Deus. Aonde nos fala, aleluia, como vencer mais e mais uma estratégia para nós termos a nossa mente renovada. Filipenses 4, versículo 8. Quem achou, por favor, leia. Aleluia! O que eu tenho que encher a minha mente para ter uma mente renovada e estar debaixo da vontade de Deus? Tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é digno, tudo que glorifica o nome de Jesus. Aleluia! Isso pensais, isso falais, isso estais. Presença de Deus. E Deus vai nos dar a vitória, meus irmãos. Eu não sei o que Deus tem na vida de cada um dos irmãos. Eu não sei. Mas eu sei aquilo que Deus colocou. E nós temos a palavra e a vontade de Deus para as nossas decisões. Nós vimos que a palavra é perfeita. Nós vimos que as decisões são tomadas por nós. Aleluia. Mas que a vontade de Deus, ela é perfeita. Ela é agradável. Ela é boa. Aleluia. Boa, agradável e perfeita. E para nós se achegarmos a esse manancial de coisas boas, nós precisamos entrar na forma de Deus. Aleluia, oh glória a Deus, que é o que? Apresentar o vosso corpo, agradável, vivo, santo, aleluia, a Deus. B, não vos conformar com o mundo, e C, renovar a vossa mente, conforme Romanos 12, versículo 1 e 2 nos fala. Para o quê? Para então poder experimentar. Qual é, aleluia, aquilo que Deus tem, que é bom, agradável e perfeito para nós. Amém? Amém ou não amém, meus irmãos? Glória a Jesus. Passar para o pastor Ávila, aleluia, está na benção agora.